Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro De Mãe para Mãe. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma mãe empreendedora que vai nos contar os desafios de empreender junto com a jornada da maternidade. Ela, que é psicanalista, professora, mentora e criadora de uma linda comunidade Mães do Algarve. Com vocês, Thalita Maciel. Seja bem-vinda, Thalita. Obrigada, Fran. É um muito bom ter prazer você estar aqui. aqui. Muito bom Tô mesmo. muito feliz mesmo. Eu que agradeço o convite por estar eu aqui. que agradeço. É muito bom partilhar um pouco da minha história, da trajetória. Sim. E poder incentivar, motivar outras mães que às vezes possam estar olhando e achando que é um pouco impossível, que às vezes a gente tem essa ideia na cabeça, né? É um pouco impossível acontecer tal coisa e nada é impossível. E eu tenho certeza que hoje a gente vai atingir muitas mães com a sua história. Amém. Porque você, além de mãe, você é empreendedora, professora, psicanalista e mentora. Eu queria que você contasse um pouco da sua jornada da maternidade. Como foi pra você? Como você idealizou assim a sua gravidez? Você planejou? Como é que foi? Teve muito desafio? Fran, eu nunca idealizei. Na verdade, eu nunca sonhei em ser mãe. Sério? Então, sério. Caramba! Eu sempre falo que Deus me resgatou mesmo do meu egoísmo, porque eu falava que ser mãe. Eu via minha mãe, às vezes, deixando de comprar coisas pra ela, pra comprar pra mim. Eu pensava, eu não nasci pra ser mãe, eu não vou deixar de comprar coisas pra mim, fazer coisas pra mim, pra um outro ser. Eu tinha uma mentalidade extremamente egoísta. E aí, eu conheci o meu marido. E nós nos casamos, foi tudo muito rápido também, porque eu levava uma outra vida completamente diferente da que eu vivo. E logo depois, acabou que eu engravidei. Não foi planeada, mas foi planeada do céu. Porque o Benjamin veio na hora certa, no momento certo, pra transformar tudo que existia de mal no meu coração em algo bom. Então, foi mesmo de repente, mas o melhor de repente que podia ser. A melhor surpresa, não é? Exato. Você ficou muito assustada no começo? Quando você descobriu assim? Não, nem um pouco. Primeiro que eu tava extremamente apaixonada. Eu tava naquela época ainda muito apaixonada pelo meu marido. Sim. Então, não que eu ainda não seja, mas é bom, diferente. Né? É diferente, eu tava naquele calor do momento. Sim. A gente já tinha um casamento marcado, então eu não tinha casado ainda. Você tava noiva, então? Eu tava noiva, já tava... faltava acho que um mês, mais ou menos, pra eu casar. Sim. E aí, eu descobri a gravidez. Só que eu já tava tendo alguns sintomas. E quando a gente desconfiou, nós estávamos indo ainda pra igreja nesse dia. Eu falei, vamos comprar o teste, vamos fazer agora. Ele, não, amor, calma, vamos chegar em casa pra fazer o que eu queria fazer no shopping mesmo. Sim. Falei, não, vamos lá agora pra fazer, preciso descobrir. E aí, a gente esperou, fiz em casa e assim, foi maravilhoso. Tinha um sorriso de orelha a orelha. Eu tava super feliz. Eu acho que um filho é sempre uma bênção. Eu não tinha mais essa ideia de que eu não queria engravidar. Pelo contrário, nessa época eu já pensava que eu queria construir uma família. Então, foi só mesmo o ponto final de um início de uma nova história. Um novo capítulo, né? Exatamente. Da sua vida. E eu acho que é o mais especial, né? Com certeza. Você se sentiu muito transformada depois que você olhou aquele positivo e pensou... Caramba, eu vou ser mãe. Mudou muita coisa em você? Na hora, não. Eu acho que a gente vai sendo transformada. Não sei se você sente isso agora na maternidade, mas a gente não tá pronta para algumas coisas. E às vezes a gente só fica fantasiando, idealizando algumas coisas, mas quando acontece, que a gente vai vivendo e sendo transformada. Sim, muito. Então, dia após dia, eu sinto que eu ainda tô sendo transformada. Não é porque, por exemplo, agora que eu tenho 2 filhos, eu já saiba tudo. Nós não sabemos ainda nada. Não, a gente não sabe nada. Geralmente é o dia a dia, a gente vai aprendendo. Exato. E você tem 2 filhos, né? Teve 2 gestações. E vamos lá por gestações, então. Na primeira gestação, como é que foi? Foi tranquila? Você teve alguma intercorrência, alguma coisa assim? Ou foi tranquila do início ao fim? Como é que foi? A gravidez foi bem tranquila. Ai, que delícia. Foi maravilhosa. Nada de enjoos? Calma. Foi tranquilo no sentido de dores. Pronto. Assim é bom, né? Porque a gente pensa, não, tá tudo maravilhoso. Não, teve muito enjoo. Muito enjoo. Eu lembro que no 10º, todo mundo fala que depois da 12ª semana já passa. E foi mesmo exatamente assim. Ai, que bom. Na 12ª semana, a gente tava ainda de viagem, porque nós íamos casar no Brasil, como eu comentei. Sim. E como era época de Covid, a gente decidiu cancelar o nosso casório. A gente só casou mesmo no consulado. Porque eu tinha medo, como eu tava grávida, a gente não sabia como seria. Sim. Mas nós fomos, mesmo assim, aproveitar a lua de mel. A viagem de lua de mel estava paga. E eu lembro que a gente ia fazer um passeio de barco. Eu pensei, meu Deus,
eu vou passar Nossa, mal, vou enjoar eu vou enjoar. tanto. Eu acordei nesse dia, eu não tive mais enjoo pra nunca mais. Ai, isso é Até bom. o Benjamin nascer. Isso é Então, muito bom. assim, tirando as azias também, aqueles Sim, isso desconfortos azias, né? e tudo Sempre tem. mais. Eu não engordei muito também na primeira gravidez, foi bem tranquila. Foi tranquilo. O nascimento do Benjamin, ele veio prematuro também. Nasceu com prematuro. 35. Com 35. Com 35. Mas tava tudo bem com ele ali. Tava tudo Sim, bem. tava tudo bem. Sim. Ele nem ficou internado, UTI, isso é bom. né, o Natal. Ele ficou mesmo comigo. Nós ficamos um dia mais só no hospital. Ele teve icterícia, Sim. mas isso foi bem desafiador também. Eu acho que é o mais difícil, né? Nesse momento. a Dá uma icterícia. dosinha. Muita dó. Mas foi só a complicação. A complicação só não, né? isso. Foi só esse pormenor que aconteceu. Exato, é só um detalhe. Sim. Só um detalhe. Considerando foi- tudo, eu acho que foi só Foi mesmo. tranquilo. E na segunda gestação, como é que foi? A do Daniel já foi bem mais complicada. Sim. Porque como o Benjamin nasceu prematuro, e havia grandes possibilidades do Daniel também ser prematuro. E eu sentia imensas dores, imensas dores. Então eu entrei de baixa, eu não lembro exatamente com quantas semanas, mas foi bem cedo, assim, na metade da gravidez. Eu já tive que ficar totalmente de repouso. Pra Total evitar- repouso? Total repouso. Eu não podia, por exemplo, lavar uma louça. Foi Meu Deus. para nós mulheres. Nesse muito, mundo né? de fazedoras. Sim. E eu sou bem assim, ativa. Então foi muito difícil para mim abrir mão de olhar a minha casa e precisar organizar minha casa, não podia. Eu não tenho rede de apoio aqui, então era só eu e meu marido. Então, Deus vai abençoando, vai mandando pessoas Sim, para sim, ajudar pra nesse ajudar. meio do caminho. Mas foi bem desafiador. Eu tinha muitas dores, contrações, e eram contrações mesmo, não era aquela de Contrações? treinamento. Exato. Por isso que eu não podia fazer esforço. Porque quando eu Repouso fazia total. isso. Total. Então ele veio depois no tempo certo, mas esse tempo foi bem desafiador, porque eu fiquei mesmo 100% parada, sem poder cozinhar em casa. Era terrível. Eu queria sair de casa, a gente até Não falou podia. agora há pouco. Sim. Que a gente quer A sair gente quer de casa, às vezes viver Sim. um pouco uma coisa Sim. diferente. E eu não podia. Eu chorava bastante, porque Foi eu bem ficava mesmo desafiador, bem triste. Como você disse, você é muito ativa, né? Então vai, faz e tudo. E na primeira gravidez foi super tranquilo, né? Mesmo que ele nasceu prematuro. Exato. Então depois você teve que parar mesmo. É bem desafiante mesmo. Muito. Mas você tinha alguém que te ajudava, assim, além de você não ter a sua rede de apoio aqui, né? Familiar e tudo, mas tinha amigos que te ajudavam, então. Exato. Além do seu marido, claro. O meu marido, ele ajudava, Sim. mas não sei como que é na sua casa. Mas assim, Lá vem. nós somos. Não é que somos metódicas, mas a gente tem o nosso jeito de organizar. E por mais que eles queiram doar 100% deles, eu Sim. via isso genuinamente no meu marido. Sim. Às vezes eu olhava um detalhe, ai meu Deus do céu, eu preciso Não fazer tá bom isso. isso. Mas eu não posso cobrar, porque Sim. é algo de mim, meu. E o nosso olhar pra nossa casa é diferente. É. Então, mas meu marido foi espetacular. A minha mãe chegou antes, ela antecipou a passagem dela pra vir pra estar Sim. comigo. Então ela chegou, faltou uns 20 dias pro Daniel nascer. E eu tive uma amiga que foi uma bênção. Ela fazia o cardápio pra mim da semana. Ai, que maravilha. E ela perguntava, na verdade, o que você quer comer, amiga? Aí Ai, eu que falava, bom. nem eu sei. Nem eu sei o que vim, né? E ela é chefe. Então, Isso foi bom. foi a melhor. Esse lado foi bom. O pormenor muito Amiga, bom. te amo. Foi a melhor coisa que você fez por mim. Porque ela foi um amor, assim. Eu vi o agir de Deus mesmo, no servir. Porque ela doava do tempo dela, que já era escasso. Porque ela também é mãe, trabalha. E ela fazia compra pra mim, pra minha casa. Cozinhava pra mim, lavava a louça. Ela fazia tudo. E ela preparava a marmita da semana. Tudo. Pra mim e pra minha casa, pra minha família. Então, foi mesmo assim, sobrenatural. Eu só vi mesmo o cuidado do Senhor. E foi a prova mesmo de que existem amigos mais chegados que É irmãos. verdade. É muito verdade. E você já tinha o Benjamin. Eu já tinha o O Benjamin. tinha quantos anos? Ele tava pra fazer 3. Já Era é mais 2. ativo, né? A criança ele com 3 anos já corre, pula, brinca e... Mas ele me ajudava, Fran. Ele ajudava? Eu tenho vídeos até no Instagram que eu postava. Ele me ajudava a pôr a roupa pra lavar. Ele que ligava a máquina. Ele recolhia a roupa. Ele fazia várias que lindo. coisas. Maravilhoso. Ai, gente. Ai, que benção. Ai, é tão bom, né? Olha, ele ensinou muito Maravilhoso. bem. Mas isso foi muito bom, né? Ele te ajudou nessa fase. E tenho Sim. certeza que hoje em dia ele deve continuar te ajudando. O irmão e tudo Espetacular. ajuda. E como eles são entre os dois, assim, os dois irmãos? Ai, tenham mais filhos. Tenham mais filhos, viu? Tenham gente? mais Tenham filhos. mais filhos, viu? É muito bom. A gente quer mesmo ter mais filhos. É muito maravilhoso. bom. Eu nunca esperei nem ser mãe. E aí, o Daniel foi algo já esperado.
Eu lembro que eu comemorei muito, assim, fiquei mesmo muito feliz, agradecendo ao Senhor pela vinda do Daniel. E hoje, é tão lindo vê-los juntos. O Daniel, ele olha assim com um olhar de deslumbre pro Benjamin. E o Benjamin, aquele cuidado. O Benjamin às vezes sabe coisas do Daniel que nem a gente sabe. Olha então, só, assim, uma o Daniel tá mesmo. chorando, ele, mamãe, faz tal coisa. Aí eu, tá bom, eu vou, faço, e é verdade. É uma conexão de irmãos, com Eles certeza. se entendem já. Sim. É incrível. Aí eu falo, meu Deus, que lindo isso, como pode? É muito bom, né? É tão bom ver crescer, né? Eu acho que E tem um irmão, assim, junto. Eles admiram muito um outro, com certeza, né? Começam a crescer juntos. E além disso tudo, né? Você falou que a sua mãe veio e ficou um tempo aqui pra te ajudar também. Ficou. A sua mãe vive no Brasil? Exato. Eu tenho a família toda no Brasil. Todo no Brasil? Com exceção das minhas cunhadas, que moram aqui atualmente. Mas pronto, elas têm a vida delas. Elas ajudaram conforme elas podiam também. E a minha mãe veio, tanto na gravidez do Benjamin como do Daniel. Ela ficou os 3 meses. Caramba, então foi mesmo foi maravilhoso / desesperador, porque ela também ia embora. Eu lembro que eu chorava seguido 3 dias, porque parecia que ficava um vazio. Eu sentia que eu não podia fazer nada sozinha. Do Benjamin foi pior, porque eu achava mesmo que eu não ia conseguir. Eu chorava muito, eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer com meu marido fora à noite? Eu me sentia completamente insegura. Sim. Já dessa vez do Daniel foi um pouco mais fácil. Que já não era mãe de primeira viagem. Exato. Então... Eu sei que eu dou conta. Sim, eu já tinha esse pensamento, eu Sim. consigo. Mas é claro que a nossa mãe por perto faz toda a diferença. Sim, com certeza. É sempre bom ter uma rede de apoio, né? É maravilhoso. O puerpério foi bem desafiante da primeira vez, como você falou. Teve alguma coisa que te marcou muito, assim? Que você possa falar? Teve. E eu sempre falo isso, inclusive quando eu ministro. Sim. Porque às vezes a gente acha que a vida do outro é perfeita. É verdade. E a gente vê hoje, principalmente nas redes sociais, que as pessoas mostram o que elas querem. Isso é verdade. Cada um tem a liberdade de mostrar o que quiser. Só que é claro que a gente vai mostrar normalmente a parte boa. E ninguém vê a parte ruim. É verdade. Então, às vezes tem mulheres sofrendo, lutando com pensamentos mesmo de suicídio, pensamentos assim muito obscuros. E a gente nem imagina, porque na internet ela tá sorrindo. É verdade. E eu lembro que teve uma fase que eu tinha muitos pensamentos de me jogar na rua, na frente de um carro, que eu queria morrer. Nossa, tá lindo. Eu pensava muitas vezes isso, que eu realmente achava que eu não ia conseguir. A privação de sono, para mim, sempre foi um grande desafio. Então, várias vezes eu achava que eu estava saindo um pouco fora de mim. Tanto que eu voltei a trabalhar, ele tinha 4 meses. Porque eu sentia que eu precisava voltar a trabalhar. Sair um pouco daquele ambiente. E eu trabalhava só 3 horas por dia. Então, era pouco tempo que eu ficava ausente. Mas era um tempo que eu precisava para minha saúde mental mesmo. Para fazer algo por mim. E ajudou muito. Então, eu tinha muitos pensamentos mesmo maus. Eu orava muito para que o Senhor pudesse me trazer luz, para que eu não fizesse nada assim comigo mesmo, ou mesmo com Benjamin, porque a depressão pós-parto, o puerpério que a gente vive nesse sentido é muito real. Então, a gente precisa ter esse olhar. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Porque eu não tenho uma vida perfeita. Eu imagino que você também não. Ninguém tem. Essa é a verdade, ninguém tem. Exato. E todo mundo tem suas lutas. Se é seu puerpério, se foi melhor ou pior. Tem alguma área da sua vida que, às vezes, você tem uma luta. Passa por alguma coisa. E é bom que as pessoas saibam que somos humanas. Que somos vulneráveis também. E é aí que Deus entra, né? Porque na nossa fraqueza que Ele age. Exatamente. Muito, né? Ele mostra pra gente, né? Eu acho que essa questão da maternidade também, as pessoas, às vezes, de fora... Eu vou te dar o meu exemplo. Eu, antes de ser mãe, eu pensava... maternidade, as pessoas falam tanto da maternidade. Ai, que é isso, que é aquilo. Mas a gente não tem ideia da imersão que é quando você é mãe, né? Exato. Você mergulha mesmo. Às vezes, as mães até se esquecem, né? Completamente. Muito. A gente dá prioridade ao filho. Mas não é porque, ela quer se esquecer, ela fez isso. Não, é que a gente vive aquilo. A gente tá ali com um serzinho que a gente quer proteger, quer cuidar, não é? E a gente vive muito aquilo, a gente entra de cabeça. Exato. E é bem complicado, às vezes, eu acho, assim, quando as pessoas às vezes julgam uma mãe. Eu acho que é muito difícil isso. E falar sobre isso, sobre a depressão que acontece, né? Sobre o puerpério ser difícil, é muito bom. Porque a gente fica como nas redes sociais, você falou. É todo mundo perfeito, as pessoas se comparam com as influenciadoras. Mas a pessoa tem 3, 4 babás. A pessoa tem uma rede de apoio grande. Então, ela mostra a vida perfeita. E não é assim, na realidade, né? Com certeza. E você teve que voltar a trabalhar logo, então. Você optou por voltar pela sua saúde também. Foi uma escolha minha. Sim, pra te ajudar também na sua saúde. Exato. E como é que foi, assim, essa parte de você voltar a trabalhar? Como você sentiu, assim? Você sentiu algum vazio ali por estar longe do seu filho?
Não, me senti ótima. Foi bom? Foi bom? muito bom. Então é bom. É assim, era pouco tempo. Sim. E eu concilio com meu marido, então meu filho isso é não bom. ficou numa Então creche. pronto. Sim. Pode ser por isso. Sim. Nosso filho, o Benjamin, o mais velho, ele começou na creche com 2 anos. Sim. Então, nós conseguimos conciliar nossa vida profissional até os 2 anos dele. Sim. Então, eu ia, trabalhava, o meu marido ficava com ele esse tempinho. Sim. A gente ia conciliando o nosso tempo. O meu marido trabalha às noites, justamente para o dia, quando eu preciso estar ausente, por exemplo, agora. Sim. E ele tá com as crianças. Então, a gente foi conciliando nossa vida profissional para que a gente pudesse atender as necessidades do nosso filho mais rápido e o melhor que a gente pudesse. Não julgo mães, jamais, que precisam colocar os filhos na creche, mas eu sei que o desejo de muitas mães é não colocar. Então eu sinto que fui abençoada mesmo. Por poder tá com os meus filhos até quando a gente determinasse que era o momento. Claro. Conseguiu conciliar bem, então. Exato. Que bom que vocês fizeram bem essa gestão, né? Conseguiram ali se ajustar bem. E é muito bom. Eu vejo na relação de vocês, pelo que eu posso perceber, muito companheirismo. Sim. Então vocês conseguem conciliar bem ali. E já a do Daniel, você também, ele tá na creche, algo assim? Ou você continua conciliando assim? Ele vai fazer 1 ano agora. Sim. Mas ele já tá inscrito na creche, ele começa agora em setembro. Mas primeiro porque a gente vê um desenvolvimento dele muito mais rápido. E essa necessidade de às vezes estar com outras crianças. Sim. E também porque eu tenho uma vida hoje um pouco mais corrida do que eu tinha antes, justamente por essa demanda que eu tenho, diferente de 4 anos atrás. Sim. Então, às vezes, eu sinto que ele estando 4, 5 horas na creche, eu tenho o suficiente para estar fazendo o que eu preciso da minha vida profissional e estar 100% presente para ele quando ele estiver em casa. Porque eu me sinto culpada muitas vezes quando eu tô em casa com ele, mas eu tô no telemóvel, tratando de coisas do trabalho, fazendo algo. Então, nós decidimos isso justamente para que a gente possa estar inteiro com ele quando ele estiver em casa. A intenção é que seja mesmo só meio período para que eu consiga, trabalhar e fazer as minhas coisas e depois estar com ele. Em casa. Exato, exatamente. E a amamentação para você, como é que foi? Para ambas as gestações, assim, foi desafiador? Foi um pouco desafiador. Mas eles mamavam bastante, mas os dois optaram. Foi algo natural que aconteceu e em fazer o próprio desmame deles. Eu não sei se é porque eu acredito que faça também sentido isso e que seja por isso, porque eu intercalava o biberão, porque como eles acordavam muitas vezes à noite, quando meu marido estava em casa, ou a minha mãe, nesse tempo que ela ficou, às vezes para eu dormir pelo menos umas 4 horinhas seguidas, a gente dava o biberão. Então eles habituaram com o biberão. Então o Benjamin com 4 meses parou de mamar. E só ficou com o biberão. E o Daniel, que é agora o meu mais novo, foi com mais ou menos 6, 7 meses. Mas foi um ciclo natural mesmo deles ali pra fazerem. Exato, exato. E eu achei muito importante você falar. Pra mim, dormir umas 4 horinhas. São 4 horinhas que fazem muita diferença, não fazem? Nossa, você acorda renovada, super maravilhoso. Quando eu dormia 4 horas, gente, que 4 horas, tão bom. Delícia. Tão bom, né? Muito bom. Isso é muito gostoso. E o que você sente, assim, que mudou na Thalita mulher, depois que ela se tornou mãe? Eu acho que esse achar que o mundo girava ao meu redor. Eu falo muito isso, sobre esse egoísmo, essa falsa ideia de empoderamento. Essa falsa ideia de que nós podemos tudo e fazemos com a força do nosso braço. Eu era uma mulher que quem olhava... Era uma menina, na verdade. Que quem olhava achava que eu era tinha muito amor próprio, tinha autoestima elevadíssima, mas eu só era uma mulher que pensava em mim mesma. E que vivia dentro do meu mundo, achando que tudo era ao meu redor. Era tudo sobre mim. Tudo. Então, assim, eu achava que a pessoa não falou comigo é porque ela não gosta de mim. Eu tinha um pensamento tão egoísta que eu achava que, por exemplo, quando eu tava solteira, um homem não olhasse pra mim, era porque ele tinha outra opção sexual. Porque eu achava um absurdo não olhar pra mim. Eu tinha essa mentalidade extremamente egoísta, achando que eu era a melhor em tudo. Nossa. Isso é muito forte. E você se reconhecer assim, isso é muito, muito forte. É, porque as pessoas olhavam. E é por isso que hoje eu falo muito sobre isso nas redes sociais. Sobre esse amadurecimento, sobre esse amor próprio genuíno e verdadeiro. Também nos servir, porque eu descobri que existe amor próprio, que existe autoestima, mas que não é sobre mim. E que não vem... E eu até postei recentemente falando sobre essa autoadoração, porque, na verdade, eu me autoadorava. Eu levantava um altar para mim mesma, achando que eu era melhor do que qualquer outra pessoa.
Só que aí a vida vem dar uma rasteira, né? Dá. Jesus prepara tudo pra gente. Então, eu tenho certeza que essa mudança como mãe, como esposa também, porque Muda muito. o casamento também é isso. Transforma, não transforma? Muito, muito. Então, eu vejo que eu parei de olhar achando que eu sou o centro. E existe alguém no centro Sim. hoje. E esse alguém é a pessoa mais importante da nossa vida, que é Jesus. Sim. E aí, tudo começa a fazer sentido. Não é mais sobre mim. Eu me amo, é verdade. Sim. Eu me amo, mas da forma correta. Sim. Sem achar que eu sou melhor que ninguém. Respeitando e não tendo nada, a soberba que existia dentro do meu coração antes. Nossa, isso é muito forte, Thalita. É. Muito forte reconhecer isso. Olha, você é uma pessoa muito forte. É, Muito mesmo. obrigada. Você É reconhecer, Deus, assim, vem é dele. Deus mesmo, nossa. Vem dele. Dá pra ver, assim, sabe? Eu fico muito, muito feliz quando eu vejo alguém, assim, que fala dessa forma de Deus, sabe? É muito bonito e você fala pras pessoas. Sim. Isso é muito bonito. E quando você começou a sua jornada, assim, pra empreender? Porque você é professora, mentora, psicanalista, empreendedora. Muitas coisas, né? Quando começou a sua jornada, assim, de empreender? Como é que foi? Então, Fran, é uma história bem engraçada, porque eu sou professora. Sim. Eu morei um tempo na Austrália, há uns 10 anos legal. e tal atrás. E eu fui fazer intercâmbio. Eu sou minha primeira formação é bióloga marinha. Olha só que E legal. eu fui fazer biologia marinha Sim. lá na Austrália. E quando eu voltei, só que eu falava zero inglês. Quando eu voltei, você foi? e eu fui. Foi. Pra Corajosa. fazer. Eu fiz inglês primeiro. Sim. E depois eu comecei a estudar. Passei, tirei meu certificado de proficiência, comecei a estudar lá. Depois eu voltei pro Brasil. Só que, infelizmente, quem é biólogo não é muito reconhecido no Brasil. Ou existe algumas oportunidades, mas poucas. Então, eu comecei, com o incentivo de um amigo, a dar aulas privadas de inglês. Olha que E as legal. coisas começaram a acontecer, Sim. a dar certo. Eu entrei para uma escola de inglês, depois eu entrei numa escola regular muito boa na minha cidade, que era meu sonho, eu sempre falo isso, era meu sonho Era meu sonho. menina estudar Sim. nessa escola, na verdade. Olha que e legal. aí, conseguir um emprego nessa escola foi, assim, a melhor coisa. Só que aí que, uma vez uma amiga minha, ela veio da Alemanha, ela é alemã, e teve em casa me visitando no Brasil, e ela falou pra mim algo que começou a minha mentalidade empreendedora nesse dia. Ela falou pra mim: nossa, é incrível o que você faz ela falou, with your small business. Ela falou, com seu pequeno negócio. Sim. Aí eu pensei, que small business? Eu não tenho small business nenhum. Eu achava pensei que na não? hora. Sim. Eu achava que não. Eu achava que ser uma professora particular não era um negócio. Só que aí eu comecei a realmente empreender, a fazer o meu nome. Sim. Então, eu comecei realmente a trabalhar como professora privada. Quando eu vim para Portugal, eu continuei trabalhando como professora. Consegui também um emprego como professora numa escola, mas eu continuava dando as minhas aulas privadas e fazendo crescer a minha marca como professora. Sim. E por muito tempo eu trabalhei, assumi cargos de responsabilidade, de liderança, o que fez com que eu tivesse um olhar ainda maior sobre essa questão do empreender. E aí, quando o Benjamin nasceu, porque aí a gente vai sendo transformada. Vai. E muito. Demais, assim, coisas que eu nem imaginava. Eu decidi abrir uma escola online, primeiro. Olha que legal. E porque eu queria realmente me dedicar em casa. Sim. Pra ter mais tempo, né? Exatamente. Pra maternidade. E aí, começou a dar certo. Eu comecei a contratar professores. E era só online. Então, tinha no Brasil já alunos, tinha aqui. E aí, começou a dar muito certo. Comecei a ter mais pessoas. E muitas pessoas pediam para aulas presenciais. E aí, a gente teve a nossa primeira unidade da escola. Nós tivemos uma escola aqui na Baixa de Faro, nós abrimos. Então, nós tínhamos aula tanto online como presenciais. Aqui, exato. Isso é bom. Então, tudo isso, então, eu já tinha, então, tanto um cargo de liderança como de coordenação nessa outra escola. E, paralelamente... Exatamente. Paralelo, fazia tudo da escola. E aí que eu acabei saindo dessa minha função de coordenadora, assumi só a escola. Mas eu descobri a gravidez do Daniel. Do Daniel. E da forma que as coisas estavam correndo na escola, como eu fazia tudo lá, eu decidi que talvez não fosse o momento da gente ter um negócio físico. E nesse meio tempo, eu já tinha começado a estudar psicanálise, porque eu já fazia eventos com mulheres dentro da escola. Que legal. Então, eu fazia Women's English Experience, que era voltado só para mulheres. Então, a gente ia para um café e tinha aulas, mas eu sempre foquei em mulheres. Sim.
E essas mulheres conversavam muito comigo, abriam a vida dela, contavam experiências dela. E eu, meu Deus, Senhor, o que eu vou falar para essas mulheres? Que não seja só baseado no eu acho que você devia fazer isso. Porque eu não quero falar baseado no eu acho. Eu quero realmente estar pautada em alguma coisa. E aí eu comecei a estudar psicanálise. Quando eu fechei a escola, eu já estava mesmo continuando nesse processo, porque todo mundo olha para Thalita, olhava, tá nesse processo, né? Sim. De Thalita professora, Thalita teacher. E aí eu continuei postando nas redes sociais, falando sobre desenvolvimento pessoal, mesmo com Daniel bebê. Depois que eu comecei tô apta para fazer atendimentos de psicanálise, as coisas começaram a acontecer. Então, eu comecei a receber convites, tanto para ministrações, para pregações, para palestras. E Deus foi abrindo portas, eu só posso dizer isso, porque só foi acontecendo. Então, só é a confirmação que essa transição de carreira é mesmo um desejo do coração do Senhor. Não é o meu desejo, é algo que eu amo, claro, mas que veio no coração dele, que ele só colocou dentro de mim. Nossa, é muito bonito isso. Nossa, você consegue gerir isso muito bem. Eu tento. Eu tenho os desafios, Teve algum momento, assim, que você se sentiu com muito desafio, assim, que você pensou em desistir? Já aconteceu alguma vez, assim? Eu acho que não. Não? Foi bem Eu tranquilo? já pensei em, às vezes, vou dar uma diminuída, mas Desistir, não. Não. Não, jamais. O que eu penso mesmo é pela minha família. Sim. Então, às vezes eu penso, vou diminuir aqui, dar uma pausa aqui, esperar que às vezes não é esse momento, o momento agora é pra família. Mas desistir não, porque eu sempre fui muito certa do que eu quero, do que eu queria e do que realmente, dos planos e do meu chamado. Porque eu tenho certeza que isso é um chamado mesmo. Você é muito determinada. É muito determinada. Isso, eu tenho certeza muito que eu determinada. Sofro, muito que eu mesmo. sou bem determinada. E como que você consegue conciliar, Thalita? Eu tô admirada, eu tô te olhando assim, eu tô com admiração mesmo. Como que você consegue conciliar? Eu tenho certeza que vai ser de exemplo, você vai ser exemplo pra muitas mulheres, você já é. E vai ser mais. Amém. Como Obrigada. que você consegue conciliar tudo? Com a rotina de mãe ali, né? Porque a gente sabe que é desafiante. Eu sou uma pessoa bem organizada. Sim. Então, eu tenho noção, e isso eu falo muito sobre estratégias de organização também. Então, eu não escrevo, eu não tenho o hábito de escrever, mas na minha mente eu já sei tudo. Então, quanto tempo demora tal coisa, então eu posso fazer outra coisa depois. Quando as crianças dormem, é a hora que normalmente eu trabalho. Então, eu sempre posto alguma coisa até a hora de estudar. Porque eu ainda estou em fase de supervisão na psicanálise, eu posso fazer atendimento, mas eu não terminei. Então, eu tô finalizando o TCC da psicanálise. Eu ainda, nesse meio tempo, eu me especializei em 2 terapias diferentes, neurociência comportamental e também em terapia do emagrecimento. Então, eu continuo estudando. Caramba! Então, eu sempre faço isso depois. Então, eu vou gerindo o meu tempo para conseguir atender. E no meio disso, eu tenho Mães do Algarve, que eu sei que a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas são vários projetos e eu vou tentando encaixar. Mas Deus vai colocando pessoas também, Fra. Sim. Pra me ajudando, pra dar um apoio, pra falar, tô aqui. Então, às vezes, uma amiga fala, vamos estar juntos. Eu falo, amiga, vamos, mas vem um pouquinho antes. Você fica com o Daniel rapidinho, que eu preciso fazer tal coisa. E ajuda, é sempre bom, Exato, né? E as pessoas vão ter, claro, eu vou. E é uma delícia, né? As crianças são uma delícia. Pois. E eu quero saber, assim, eles têm uma rotina? Você tem uma rotina estabelecida com eles? Horário de dormir, horário de comer, tudo certinho? Temos. Porque eu acho que isso é bem desafiante de fazer, não é? Como é que foi pra você? Eu acho que depende muito do perfil de cada mãe. Por isso que eu vou falar de acordo com o meu olhar e quem eu sou. Porque eu não tenho dificuldade de seguir uma rotina, porque eu já vivo uma rotina. Eu sou bem certa nisso. Então, a gente tem horário para jantar. A gente tem horário depois, normalmente eu tô dando aula ou mentoria à noite. Então, meu marido que dá banho nas crianças. Então, quando eu acabo o último atendimento, é umas 8h30. As crianças já estão de banho tomado, lendo história. E aí, eu só chego pra história junto com o meu marido e eles já vão dormir. Então, normalmente, 9h30, as crianças já estão dormindo. Então, eu tenho esse tempo pra fazer alguma coisa pra mim, ou pro trabalho, seja profissional ou pessoal. Ou também com o meu marido, né? Porque a gente também precisa ter esse tempo. Claro. Exato. Então, a gente mantém sempre uma rotina, regras bem estabelecidas também, que eu acho que é bem importante. Como eu trabalhei muito na área da educação por todo esse tempo, o que a gente vê é que, às vezes, hoje as pessoas se baseiam muito em diagnósticos. Ele tem tal coisa, ele tem TDAH, ele tem... Claro que pode existir isso, tá? Mas é porque, às vezes, é só ajustes que precisam ser feitos numa rotina. Seja na rotina de
afazeres, Sim. como regras bem estabelecidas e cuidado com a alimentação, com telas, que a gente sabe que é tão importante que a gente tenha essa atenção, porque nem sempre é algum transtorno, é algum diagnóstico. São só ajustes. Sim, e as crianças, elas estão crescendo, elas estão aprendendo ainda, né? A gente sabe, mas eles estão aprendendo ainda, é natural. Eles vão se ajustar conforme a gente for fazendo, né? Exatamente. Olha, mas realmente hoje em dia a gente vê muito diagnóstico de internet. É muito triste, Gente, não façam isso, por favor. Eu falei isso até recentemente, porque a gente acha que é fazendo um teste. Eu fiz um teste rápido de um Reels e eu tenho TDAH. Ai, tá bom, gente, não. mesmo que seja, o que você vai fazer com isso? Porque as pessoas se usam como amuleto. Então eu tenho isso, meu filho tem aquilo, então eu não vou mudar nada, porque eu tenho tal coisa. Então, na verdade, que se realmente tem, vamos buscar um tratamento, vamos fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Então, isso é bem importante, porque eu vejo que as pessoas têm tido esses diagnósticos mais para ser um amuleto, uma desculpa para amadurecer. Exatamente. Nossa, é muito verdade. É realmente. E isso foi. Gente, gravem bem essa frase. Prestem bem atenção nisso. É pesado. Mas é real. Importante. É muito real. importante, é muito importante. Exato. E você comentou um pouco sobre a comunidade Mães do Algarve. Primeiro, quero te parabenizar por esse projeto, porque ele é lindíssimo. Obrigada. Você ajuda muitas mulheres. E como surgiu essa ideia de ter essa comunidade aqui? Como é que foi pra você? Na verdade, Fran, nem era a ideia de ser uma comunidade. Não? Por exemplo, eu tinha sempre muitas roupinhas do meu filho. E eu pensava, eu quero... Assim como eu fui abençoada nas minhas 2 gravidezes com roupas, coisas. Eu pensei, eu quero sempre abençoar, passar pra frente. Eu não guardo nada. E aí, eu pensei, como que eu faço para ir abençoando vidas? Então, eu falei, vou criar um grupo de mães. Tanto que, inicialmente, não era Mães do Algarve. Era Mamães em Faro, eu nem lembro, alguma coisa assim. Mas era mesmo algo que eu pensava entre amigas. Aí eu postei, só que começou a ganhar uma dimensão bem grande. Quando eu olhei uma vez, tinham 60 mulheres. Eu já achava que era bastante. Eu falei, nossa, 60 mulheres? Então, E aí eu vi que uma mãe falou assim, mas eu tô em Tavira. Eu falei, então não faz sentido de Faro. Eu vou trocar e vou colocar Mães do Algarve. Sim. E aí começou a crescer. 100, 120. Aí eu, não... Tá mesmo tendo um movimento disso. Foi aí, então, que a pastora Marta me mandou uma mensagem falando, Thalita, você já pensou em fazer alguma coisa com as mães? Eu falei, tô amadurecendo, Martinha, mas qualquer coisa eu te chamo. Ela, tá bom. E aí eu pensei, por que não a gente fazer o encontro Mães do Algarve? E aí que começou mesmo todo o movimento para gerar esse senso de comunidade. Então, a gente fez um evento com Mães do Algarve. Tinham lá em torno de 50, 60 mães nesse dia. A gente tem hoje no nosso grupo do WhatsApp 200 mães. 200 mães? São 200 mães. Exato. E tem muita troca, não é mais só sobre doações, são trocas, partilhas de experiência. E isso é muito bom, porque às vezes a gente sente falta disso. Ou às vezes não tá num dia bom, quer conversar. Mães, hoje até uma mãe falou, meu filho não tá comendo. Alguém dá alguma dica pra cozinhar? Então são coisas simples que às vezes a gente só quer partilhar com alguém. Ao invés de jogar no Google. Porque hoje em dia tudo à base de... dar um Google, inteligência artificial, o que a gente precisa é disso. Pessoas, contato. Contato, com pessoas. Exato. Esse contato humano, acho que é muito importante. E quando é uma mãe, eu sinto que as mães, elas entendem a outra, elas acolhem, né? Exato. Elas acolhem bem e dão dicas reais mesmo do que elas já fizeram, né? Eu acho que isso é muito importante. E esse projeto tem quanto tempo? Quando que ele começou? Eu acho que o grupo foi criado em dezembro. Em dezembro? Foi bem rápido. De 2024? Dezembro de 2024. Exato. Caramba, olha, tem tantas mães. Por isso que eu falei que Deus tem colocado a mão dele mesmo em tudo isso que tem acontecido. Porque tá sendo mesmo muito rápido as coisas que têm acontecido. Eu tenho muita consciência disso. Por isso que eu tenho certeza que existe propósito por trás de tudo isso. Certeza. Não é mesmo só um grupo qualquer. Não. É mesmo algo para ser uma comunidade. Então, a gente tem pensado em coisas burocráticas mesmo, para que a gente construa algo legítimo aqui no Algarve, porque vai impactar mesmo todas as mães da região, que não é mais... E isso existe, o grupo, nas regras, a gente fala, não é sobre... Não pode ser abordado coisas de política, ideologia, religioso, não, porque todas as mães são bem-vindas e acolhidas no grupo. Thalita, me conta, quais são os próximos passos, assim, os próximos sonhos que você tem para Mães do Algarve? Eu estava até agora pensando um pouco
orando com o Senhor, justamente por isso. Porque como Ele tem trabalhado mesmo no impossível, eu não tenho sonhos, assim, tão a longo prazo e tão concretos. Porque eu tenho deixado mesmo que o Senhor vai agindo. Mas a intenção com Mães do Algarve é que as mães vão entendendo que existe uma comunidade, um grupo de apoio, que elas possam se sentir acolhidas, que elas possam sentir que elas têm um lugar de voz. Nessa comunidade. E a intenção é dando respaldos para essas mulheres em todas as áreas possíveis. Então, a gente teve um apoio jurídico recentemente com uma advogada que faz parte do grupo. Legal. A gente tem muitas questões de desenvolvimento pessoal, inclusive comigo. Nós temos agora um evento que é para mulheres empreendedoras, para mães empreendedoras, para auxiliá-las. Então, a intenção é que seja um grupo, uma comunidade que tenha apoio em todas as áreas para essas mães. Então, eu acredito que a gente vai dar passos muito grandes a partir de agora, pensando em todas as necessidades de nós, mães, que a gente precise mesmo. Com certeza, Ico. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito e vai levantar muitas pessoas para te ajudar nisso. Amém, tenho amém. certeza, se você precisar de algum apoio, eu tô aqui também para te ajudar. Obrigada. Né? Se eu Igualmente. eu vou atrás, então conte comigo para isso. Amém, eu queria te obrigada. parabenizar por esse projeto, porque é um projeto muito lindo. Amém. Muito lindo mesmo. Obrigada. Você ajuda muitas mães e futuras mamães também. Sim. E eu queria te parabenizar mesmo, porque, olha, é incrível o que você faz. É Obrigada, incrível mesmo. Fran. E eu quero te falar que eu tô muito feliz em ter você aqui. É uma honra. É um prazer pra mim te conhecer. Tô muito, muito feliz mesmo. Adorei que você aceitou o convite. E quero que você venha mais e mais vezes. E Amém. eu queria perguntar pra você, se você pudesse falar com a Thalita, de alguns anos atrás, que teve o seu primeiro bebê nos braços, o que você falaria pra ela? O que mudou de lá pra cá? Primeiro, eu queria agradecer também. É uma honra mesmo poder representar. Porque é isso que eu estou fazendo aqui. Poder representar outras mulheres empreendedoras, outras mães. Sim. E eu sempre digo que hoje eu estou aqui e eu desejo que outras estejam. Porque tem lugar, tem espaço para todas as mulheres. E se a gente soubesse do poder que nós temos juntas, unidas, nós verdade. estaríamos aí ganhando mesmo outros espaços, outros lugares. Não é nem o mundo, porque a nossa intenção não é ganhar o mundo. Não. Mas é com o olhar de chegar em outras mulheres. Sim. E se eu olhasse para mim, desde quando nasceu o Benjamin, com certeza eu diria que eu tenho muito mais força do que eu imagino ter. E que eu preciso ter um olhar sempre para o alto. Porque essa força não vem de mim. Sim. Então, cada vez mais que eu vou olhando para minha trajetória, eu vejo que se não fosse a mão do Senhor, o braço forte me segurando, com certeza eu teria desistido, igual você me disse, se eu já pensei em desistir. Eu nunca pensei, porque eu tenho alguém do meu lado que colocou os sonhos dele dentro de mim. Eu tenho alguém do meu lado que me chamou, que me levantou para isso, que me dá forças todos os dias para, acima de tudo, continuar cumprindo o primeiro ministério que ele me deu, que é a minha família. Então, não significa que não passamos por lutas, não significa que eu seja perfeita, mas com certeza eu descobri que existe alguém dentro de mim que eu sabia que ela era incrível, mas eu tinha um olhar errado sobre mim mesma, e hoje eu olho e eu sei que existe uma força extraordinária, surreal, e que vem do Senhor. Então eu diria que existe, que é isso, que eu sou forte, para eu não ter medo, porque às vezes o medo paralisa muito a gente. Para eu não ter medo, para eu ter a confiança plena de que alguém já lutou a batalha por mim antes. E que Deus vai mesmo agindo ao nosso favor. Vai tirando pessoas do nosso caminho que não faz mais sentido, vai trazendo outras pessoas. E é isso, Ele vai abençoando, trazendo anjos do céu mesmo, para melhorar o nosso caminho, para que a gente possa trilhar o que Ele deseja para nossa vida. Nossa, que lindo, Thalita. Lindo mesmo. Amém. Nossa, gente, vocês não têm ideia da minha felicidade que eu tô aqui em conhecer a Thalita. Vocês não têm ideia. Amém. Eu gente, mesmo muito de estar lindo, aqui. muito lindo. E um conselho, Thalita, para as mamães que te seguem, que te acompanham, para as futuras mamães que vão vir também. Que estão no canal, que vão chegar no canal. E que, por favor, sigam a Thalita, gente. Sigam Mães do Algarve também. Sigam o perfil pessoal da Thalita, por favor. Tem muito conteúdo bacana para vocês verem. Ela é uma mulher realmente inspiradora. Amém, obrigada. Eu tô muito feliz em conhecer ela. Tenho certeza que vocês vão adorar também. Mas eu queria que você desse um conselho agora para as mamães que te seguem e futuras mamães também. Com certeza, olharem para elas também. Nessa jornada, a gente esquece de olhar para nós. E
foi nos dado, foi nos consagrado uma bênção de um filho, mas em muitas vezes a gente esquece de nós. E é tão importante que a gente tenha esse olhar para dentro de nós, para que a gente busque se conhecer verdadeiramente. Eu falo muito sobre isso, sobre identidade, porque às vezes a gente acaba se perdendo tanto na vida dos outros, buscando sermos melhores, e aí a gente entra naquele lugar de culpa, de que eu não sou boa o suficiente, e aí começa a ter aquela bola de neve das nossas emoções todas desequilibradas. Então eu diria com certeza que para elas cuidarem delas em todos os aspectos, físico, emocional, psicológico, porque a gente precisa olhar. Deus falou que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Então significa que também tem que existir um amor por nós. E que quando eu sempre trago o exemplo do avião, né? Quando o avião vai cair, você tem que colocar primeiro a máscara de oxigênio em você, para depois colocar nas outras pessoas. E isso não é ser egoísta, isso é saber que você também tem que olhar para você estar apta para salvar, para cuidar, para olhar para outra pessoa. Então, que adianta você priorizar o seu filho se às vezes você tá nervosa, você tá sem olhar para você, descuidada. Então, nós temos que resplandecer a face do Senhor a todo momento. Dentro da nossa casa, com as nossas emoções, na ordem da nossa casa. Então, com certeza, o autoconhecimento, investir em autoconhecimento e nesse amor próprio genuíno. Sim. Ai, que lindo, Thalita. Nossa, muito lindo mesmo. Eu queria te agradecer mais uma vez. Eu acho que eu posso falar que eu vou te agradecer o tempo todo, o resto da noite, que não vai ser o suficiente. Eu amei o nosso papo, amei mesmo. Eu tenho certeza que você vai impactar muitas mães, muitas futuras mães. Muitas pessoas vão chegar até você, também a comunidade Mães do Algarve. Você tem um dos projetos mais lindos que eu já vi. Amém, e eu queria obrigada. te parabenizar mesmo. Estou muito feliz mesmo de ter você aqui. Muito, muito obrigada por aceitar esse convite. Amém, Fran. Eu que agradeço. Eu agradeço esse convite que veio mesmo do céu, porque Deus vai unindo propósitos. E eu tenho certeza que Ele não está nos unindo com um propósito vazio. Que isso vai sair mesmo para ser como flecha certeira na vida de outras mulheres, de outras mães. Que a gente possa juntas chegar nos lugares que o Senhor for abrindo as portas. Porque através hoje da internet não é só sobre Mais Portugal. Não é sobre o Algarve. Não. É sobre nações mesmo. Então aqui a gente está também como missionárias. E que o Senhor continue abrindo portas para você, para o seu canal. Eu agradeço pelo seu convite. Está sendo uma honra também. Não só conhecer o teu projeto, mas você, a sua família. Que o Senhor abençoe você, a sua casa. Obrigada. Dê muita sabedoria, discernimento. Para que você continue, acima de tudo, sendo você. Levando a sua essência para todo o seu projeto. Ai, obrigada mesmo. Ai, de verdade. Se você é mãe e é empreendedora e se sentiu encorajada, comente aqui embaixo o que você achou. E se ficou alguma dúvida, teremos o prazer em esclarecer. E lembre-se, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo De Mãe para Mãe. Tchau!